Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos ver sobre tabelas de preços e convênios. Quando você lança os exames para o paciente na recepção, o sistema automaticamente vai puxar os preços dos exames de acordo com o convênio que foi selecionado naquela recepção. Então, por exemplo, nesse caso do paciente que está lançado aqui, que está lançado da tabela particular, eu vou cadastrar um exame para ele, por exemplo, o hemograma, e ele já automaticamente trouxe aqui o valor de R$20 da tabela de preços. É a tabela de preços que está configurada para o convênio particular. Então eu vou mostrar para vocês agora como que é feita essa relação entre convênios e tabelas de preços. Você pode cadastrar quantas tabelas de preços você precisar e pode cadastrar também os seus convênios. E aí você faz a relação entre tabelas de preços e convênios. Uma tabela de preços pode ser usada por vários convênios, ou seja, cada convênio vai estar ligado com uma tabela de preços, mas uma mesma tabela de preços pode ser compartilhada em 2 ou mais convênios. Mas também da mesma forma você pode criar, se preferir, você pode criar uma tabela de preços para cada convênio. Isso depende da sua necessidade. Então nesse exemplo que vocês estão vendo na tela, nós temos a tabela de preços particular e ela é utilizada pelos convênios A, B e C. Ou seja, os 3 convênios estão utilizando a mesma tabela, mas nada impede que eu criasse uma tabela de preços para cada convênio. Assim como eu posso fazer uma tabela de preços para o plano de saúde vida longa, e essa tabela de preços vai ser utilizada pelos convênios D e E. Agora vamos ver como a gente faz esse cadastro dentro do sistema. Nós entramos aqui no menu Arquivo, Convênios e Preços, Tabelas de Preços. Observem que já tem algumas tabelas cadastradas. Nós temos a opção de alterar uma tabela que já está cadastrada ou cadastrar uma tabela nova. Vamos primeiro ver como que eu faço a alteração de uma tabela que já existe. Vou abrir aqui a tabela particular e aí vocês vão ver imediatamente que vai aparecer aqui a relação dos exames da tabela particular. Então nós temos aqui o código do exame, a sigla, o nome, o número do procedimento ou código do procedimento, o US, que é a unidade de saúde. Alguns convênios ainda utilizam a unidade de saúde para calcular o preço. Essa unidade de saúde é multiplicada pelo CH, que é colocado lá no cadastro do convênio, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ou então, como na maioria dos exames atualmente, utilizam o preço direto, o preço em dinheiro, o preço em reais. Então nós temos aqui a coluna de preço e tem ainda uma coluna adicional, que é um valor adicional. Esse valor adicional pode ser utilizado, por exemplo, para algum tipo de exame que queira ser cobrado uma taxa de coleta residencial, por exemplo. Aí é colocado o preço do exame e depois é lançado o valor adicional, certo? Para fazer a alteração do preço do exame é muito simples. Você vai só procurar o exame que você quer alterar. Você pode, se quiser, percorrer a lista. Por exemplo, eu quero mudar do ácido cítrico ou do ácido úrico e etc. Eu posso percorrer a lista procurando o exame. Ou então eu posso simplesmente vir aqui nessa aba de busca, nesse quadrinho de busca, e posso procurar o exame pela sigla, pelo nome ou pelo código. Vou procurar pelo nome, por exemplo, vou colocar aqui glicose. Quando eu digitei a palavra glicose, ele já encontrou todos os exames que tem a palavra glicose. Basta eu localizar qual exame eu quero alterar. Por exemplo, vamos supor que eu quero alterar esse exame aqui, que está com preço de R$10, vou alterar para 15. Eu digito o valor 15 e pressiono a tecla Enter. Quando eu pressiono o Enter, já está gravado o preço do exame. Simplesmente isso. Digitei o valor, dei o Enter, já modificou o preço. Se eu quiser procurar um outro exame, é só voltar aqui, vou pegar o hemograma. Já digitei o hemograma, está ali agora que foi alterado para R$70, vou mudar para 50. Eu digito ali, dou um Enter, já mudou o preço, certo? E ainda, se eu quiser voltar naquela lista com todos os nomes, basta eu apagar aqui o nome que eu procurei, e ele aparece novamente a lista, e eu posso percorrer essa lista de acordo com a minha necessidade. Essa é a forma de alterar o preço de uma tabela que já existe. Mas eu posso também querer criar uma tabela nova. Para criar a tabela nova, eu faço da seguinte forma. Aqui em cima, na barra de botões, eu tenho um botão Nova. Está escrito lá, cadastrar uma tabela nova. Eu clico em Nova, ele vai abrir um espaço aqui no nome da tabela para eu digitar o nome. Vou colocar o nome aqui, tabela nova, XYZ. Vou colocar o nome que eu quiser. Observe que ainda não aparece o nome dos exames, mas basta eu clicar no botão gravar, que ele já vai criar uma lista com os exames e os preços todos zerados. Esses preços eu vou poder fazer de duas formas. Eu vou poder digitar manualmente cada preço dos exames, ou eu vou poder
importar os preços de uma outra tabela que já existe. Eu posso pegar uma tabela que já tem cadastrado e puxar os preços para essa tabela nova. Veja bem, finalizou o processo, todos os preços estão com zero, está tudo zerado, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Por exemplo, se eu quiser digitar o preço desse exame aqui, eu vou digitar lá R$10, R$20, R$30, ok. Mas quando for uma tabela que você já tenha uma outra como base, você pode vir aqui, clicar no botão importar e eu vou buscar os dados de outra tabela que já existe. Vamos supor que eu queira puxar os preços que eu já tenho na tabela particular. Como é que seria isso? Lá na tabela particular eu já tenho os preços cadastrados. E eu criei uma tabela nova. Eu quero que essa tabela nova, ele puxe os valores que estão lá no particular. Ele não vai mudar o preço da tabela particular, ele não vai alterar o particular. Ele vai alterar somente essa tabela nova. Ou seja, eu estou puxando os preços lá da tabela particular para gravar nessa tabela nova que eu estou criando. Então eu posso escolher aqui o que eu quero puxar, o que eu quero importar. O código do procedimento, a US e o preço. Se eu quiser todos eles, marco os três. Se eu quiser somente o preço, eu desmarco os dois de cima e deixo só o preço. Mas eu vou puxar todos os três. O código do procedimento, US e preço. E ainda tem uma opção aqui que eu posso marcar se quiser, que é não importar para os exames que já têm as informações selecionadas. O que significa isso? Vamos supor que eu tenha marcado que eu quero puxar os preços da tabela particular. Se eu não marcar esse quadrinho, ele vai puxar todos os preços da tabela particular. Então, os exames dessa tabela nova vão ficar com os mesmos valores exatamente como está na tabela particular. Se eu marcar esse quadrinho, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar da tabela particular os preços dos exames, mas eu vou gravar somente nessa tabela nova para os exames que ainda não têm preço. Por exemplo, nesse caso aqui, vou fechar aqui para vocês verem. Nesse caso aqui eu lancei preços para 3 exames. Se eu mandar puxar da tabela particular, vou pedir para importar aqui, vou selecionar a tabela particular, e aí eu marco esse quadrinho. O que ele vai fazer? Ele vai puxar os preços da tabela particular para todos os exames, exceto esses 3, porque esses 3 já estão com preço. Ou seja, não importar para os exames que já têm as informações selecionadas. Quer dizer o quê? Eu não vou importar os preços para os exames que já têm preço. Então eu vou importar somente aqueles exames que estão com preço zero. Se eu não marcar essa opção, ele vai puxar todos. Esses preços que eu lancei aqui, 10, 20, 30, quando puxar da tabela particular, se lá na tabela particular tiver com outro preço, ele vai sobrepor esse preço que eu cadastrei. Então eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, vou marcar todos os campos, vou puxar todos os preços da tabela particular, vou deixar esses 3 aqui com o mesmo preço que está, vou deixar marcado aqui para não importar para os exames que já têm o preço, o código de procedimento é o S. E vou pedir para importar. Ele vai puxar tudo que está lá na tabela particular. Observe que ele já está alterando os preços lá dos exames da tabela nova. Pronto, finalizou. Agora eu vou mostrar para vocês como é que foi o procedimento. Ele puxou todos os preços da tabela particular. Observe que os valores ficaram iguais ao que estava na tabela particular. Só que esses 3 aqui, esses 3 exames, ele manteve o preço que estava antes, porque eu marquei aquele quadrinho para puxar somente daqueles que não têm o preço, que não tem informação selecionada. Eu vou abrir a tabela particular aqui só para vocês compararem. Observe o exame de código 170, o 17KS. Aqui na minha tabela nova estava com preço de R$10. Vou voltar aqui na aba de busca, vou abrir a tabela particular. O mesmo exame, ele estava com preço 31 e 32. Não foi alterado. Por quê? Porque eu pedi para não alterar aqueles que já estavam com preço. Certo? Então dessa forma eu criei uma tabela nova e essa tabela nova já tem os preços baseados no preço do particular. Só que assim, depois que eu puxei os preços, eu posso vir nessa tabela nova e alterar da forma que eu quiser. Eu posso mudar aqui para 25, para 45. E isso aqui não interfere em nada na tabela particular. Ou seja, elas não estão ligadas. A única coisa que eu fiz foi pegar a tabela particular e puxar, fazer uma cópia dos preços para essa tabela nova. Mas depois que eu fiz essa cópia, elas não têm ligação nenhuma. Agora eu vou mostrar para vocês. Vou, por exemplo, colocar aqui o preço de um exame só para usar de exemplo, o hemograma. Ele está aqui com R$50, vamos colocar um preço bem alto aqui, R$100. Não, 109, ok? Só para mostrar para vocês. Agora eu tenho que fazer o quê? Depois que eu cadastrei a tabela, que eu cadastrei uma nova ou que eu alterei uma tabela já existente, eu preciso, como eu falei para vocês, eu preciso dizer para o convênio qual tabela que ele vai utilizar.
E eu vou fazer isso da seguinte forma: eu fecho essa janela e eu vou vir no menu Arquivo, Convênios e Preços, Cadastro de Convênios. Eu vou abrir um determinado convênio aqui, por exemplo, o CACI. Ele já tem uma tabela de preços para abrir. Vocês viram que eu só dei 2 cliques em cima dele, ele abriu o convênio. Eu posso vir aqui na aba de Dados e Cobrança, e aqui está informando que ele está usando essa tabela de preço. Eu vou clicar no botão Alterar e vou mudar a tabela de preço desse convênio para a tabela nova. Observa que ela aparece aqui, ó, tabela nova, certo? A tabela nova foi aquela que eu criei agora há pouco. Observe que o exame está com preço aqui, ó, só para a gente comparar, ó, a tabela nova está aqui, está selecionada, certo? Vou pedir para gravar. Agora eu vou mostrar para vocês como esse preço vai aparecer na recepção quando eu lançar uma recepção para esse novo convênio. Vou vir na recepção, vou clicar no botão Nova, vou selecionar um paciente qualquer, Castro Alves, vou selecionar aquele convênio CACI que eu falei para vocês e vou colocar aqui o exame hemograma. Observem que ele trouxe aqui o preço daquela tabela, 109, certo? Aí eu só gravar aqui, fechar, já está o preço lançado ali. Se eu quiser consultar o preço desse mesmo exame nos outros convênios, tem um botão aqui na frente do convênio, tem um botãozinho com uma lupa, em que eu posso clicar. Vocês podem observar que nessa janela apareceu aqui o exame desse protocolo, dessa recepção, aparece lá o hemograma e aparece os preços deles em todos os convênios que eu tenho no meu sistema. Esse que está em amarelo é o convênio atual, mas eu posso consultar para saber, para ter uma ideia de quanto custa nos outros convênios, caso o paciente queira saber esses valores. Ok? Bom, pessoal, em relação a tabelas de preços e convênios é isso. Quaisquer dúvidas vocês podem enviar mensagem pelo WhatsApp, ou por e-mail ou por telefone. Fique à vontade. Até a próxima.